Amados irmãos, meu nome é João Carlos Guanadi, sou membro da Segunda Igreja Batista de Campo Grande há mais ou menos um ano. Estamos aqui a convite do pastor Jonas para trazer a meditação neste momento em que vivemos esse isolamento social, que tem sido muito desafiador para muitos irmãos, para muitas pessoas, não só no nosso Brasil, como no mundo que vive essa pandemia. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos algo que nos remete à confiança. Confiança em algo sublime, em algo grandioso, em algo único. E quando nós falamos de único, nós falamos de Deus, do nosso Deus Criador. Nós falamos do nosso Senhor Jesus Cristo. E a primeira epístola do apóstolo João, no seu capítulo 5, tem um versículo no capítulo 5, que é o versículo 14, estendendo-se também ao versículo 15, que eu tenho muita proximidade com esse texto da palavra de Deus. E esse texto da palavra de Deus diz assim: e esta é a confiança que temos nele, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Versículo 15. E se sabemos que ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. O texto é crucial. Ele é crucial em nos dizer sobre a vontade de Deus na nossa vida. E ele não, em momento algum, abre mão desta palavra que ele coloca no seu início. E esta é a confiança. Confiança que eu e você devemos ter em Deus. Eu e você devemos depositar no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, literalmente e inteiramente, a nossa fé nele. E é importante que isso parta de cada um de nós. Saia do nosso íntimo esse desejo maior de cada dia mais confiar em Deus, para que possamos alcançar as bênçãos de Deus, para que possamos ser ouvidos por Deus, para que possamos receber a resposta de Deus para aquilo que nós almejamos nas nossas vidas. Sabemos que temos uma diversidade de pessoas. Aqueles que estão bem alimentados pela palavra de Deus. Aqueles que medianamente estão alimentados pela palavra de Deus. E aqueles que pouco estão alimentados pela palavra de Deus. E neste momento em que nós passamos de vida, temos tido bastante tempo para refletir. E uma das coisas que me faz mais ainda refletir é na palavra de Deus. Porque eu sei, irmãos, não é fácil vivermos este momento. Momento em que se tira a liberdade de encontrar pessoas, se tira a liberdade de compartilhar com pessoas pessoalmente algo que você gostaria de fazer. E ficamos inquietos muitas vezes em casa, por não podermos ter a liberdade de abraçar, de cumprimentar, não só os irmãos nos nossos cultos, como fazemos semanalmente, mas também todos os dias, quando gostaríamos de estar nos relacionando com pessoas. E isso nos remete
a termos a confiança, a sabermos esperar em Deus. E esse texto ele é muito mais grandioso na palavra de Deus. Quando nós nos arremetemos na própria epístola de João, no capítulo 3, no versículo 22, que ele diz assim no versículo 22 do capítulo 3: e qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Não abrirmos mão de buscar a Deus, não abrirmos mão de confiarmos em Deus, porque Ele está nos olhando, Ele está com os seus ouvidos atentos ao nosso clamor. E por isso, João não abre mão desse princípio fundamental para termos esta intimidade, este encontro diário com Deus em nossas vidas, e termos em nossos corações a certeza que Deus está nos ouvindo, irmãos. O Salomão, lá em Provérbios 15, 29, ele diz: longe está o Senhor dos ímpios, longe está o Senhor dos ímpios, mas escuta a oração do justo. Olha só que maravilha. Longe está o Senhor do ímpio, mas escuta a oração do justo. Deus está nos ouvindo. O que você quer de Deus, o que nós queremos de Deus, é algo que Ele tem prazer? É algo que Ele concorda? É algo que Ele vê necessário para as nossas vidas, para o nosso crescimento na Sua presença, para o nosso crescimento espiritual? Se é, irmãos, clamemos a Deus, confiemos, esperemos em Deus sempre, porque a resposta virá, porque é a palavra de Deus que diz que Ele nos ouve. Ele nos ouve. Então, por quê? Porque entristecer com as coisas que a palavra de Deus nos ensina a cada dia. Mas para termos a cada dia a tranquilidade, a esperança que vem de Deus, nós precisamos buscar na Sua palavra e entendermos que esta é a vontade de Deus para as nossas vidas. E o princípio disso é fundamentado na confiança em Deus. O profeta Jeremias, outro texto, o profeta Jeremias, lá no capítulo 29, versículo 12, ele diz: desculpe, irmãos, então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Então, o que devemos fazer? Invocar a Deus, esperar em Deus, porque Ele nos ouvirá. E finalizando essa breve meditação, nós terminamos com a palavra do apóstolo no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 8. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e o que bate, se abre. Jesus diz nesse texto que devemos persistir em buscar a Deus. Então busquemos a Deus de todo o nosso coração. Não deixe que as coisas que irão aparecer neste mundo venha nos tolir ou nos desanimar. Mas confiemos em Deus. Façamos como o apóstolo João fez. Esta é a confiança. Esta é a minha, esta é a sua, esta é a nossa confiança que devemos ter em Deus. E que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém, irmãos.